Olá, eu sou a professora Mônica e essa é a nossa aula do dia 17 de agosto. A leitura de hoje é Os Animais Estavam Zangados. Quem vai contar essa história pra gente é a Fafá. Você conhece essa história? Se não conhece, hoje você vai ter a oportunidade de conhecer uma versão contada pelos irmãos Grimm. Bela Adormecida. Há muito tempo, havia num distante reino um rei e uma rainha que todos os dias diziam: "Ah, se nós tivéssemos uma criança!", mas nunca conseguiam uma. Uma vez, em que a rainha estava se banhando, um sapo pulou para fora da água e lhe disse: "Seu desejo será realizado. Antes que se passe um ano, você dará à luz uma menina." A predição do sapo aconteceu. A rainha teve uma menina tão formosa que o rei, mal se contendo de felicidade, preparou uma grande festa para o seu batizado. Ele convidou seus parentes e amigos, mas as fadas seriam as madrinhas da princesa, a fim de obter suas boas graças para a criança. Havia em seu reino 13 fadas, mas como o castelo só possuía 12 pratos de ouro, uma delas deixou de ser convidada. A festa foi celebrada com toda a pompa e as fadas presentearam a criança com dotes mágicos, uma com a virtude, outra com a formosura, a terceira com riqueza e assim por diante, com tudo que havia de mais desejável no mundo. 11 fadas já haviam falado, quando entrou a fada esquecida. Zangada, a fada esquecida queria se vingar por não ter sido convidada, e sem cumprimentar ou mesmo olhar para quem quer que seja, exclamou aos brados: "A princesa se espetará em um fuso quando completar 15 anos e morrerá." Sem dizer mais nada, virou as costas e deixou o salão. Todos estavam assustados com a maldição. A 12ª fada, que ainda não havia dado seu presente à princesa, adiantou-se. Não podia anular a maldição, mas abrandou-a. Ela disse: "A princesa não morrerá, apenas cairá em um sono profundo, que durará 100 anos." O rei, desejando salvar sua querida criança do infortúnio, ordenou que todos os fusos do reino fossem queimados. A menina, ao crescer, correspondia a todos os dons ofertados pelas fadas. Era bela, educada, gentil e sensata. Todos que a viam encantavam-se com ela. No dia em que completava 15 anos, a menina estava sozinha no castelo. Andou por todos os cantos, examinou à vontade aposentos e câmaras e finalmente chegou até uma velha torre que nunca vira antes. Subiu a estreita escada em espiral e deparou-se com uma pequena porta. Na fechadura havia uma chave enferrujada e quando ela a girou, a porta se abriu de um só golpe. E lá, em um cantinho, estava sentada uma velha com um fuso, fiando cuidadosamente seu linho. "Bom dia, velha senhora. O que está fazendo aí?" disse a princesa. "Eu estou fiando", disse a velha, balançando a cabeça. "O que é isso que pula tão alegremente?" perguntou a menina. Pegou o fuso, querendo também fiar, e a maldição se realizou. Ela espetou o dedo e, no mesmo instante em que foi picada, foi tomada por um profundo sono. Este sono estendeu-se por todo o castelo. O rei e a rainha começaram a dormir, e com eles toda a corte. Dormiram os cavalos no estábulo, os cachorros no pátio e as pombas no telhado. Até o fogo que chamejava no fogão ficou imóvel e adormeceu. O assado parou de crepitar e o cozinheiro, que queria puxar seu ajudante pelos cabelos porque ele havia feito uma coisa errada, soltou o menino e também dormiu. O vento assentou-se e nas árvores de fronte ao castelo nem uma folhinha se movia.
Ao redor do castelo começou a crescer uma cerca de espinhos, que a cada ano ficava mais alta. Estendeu-se em toda a sua volta, cobrindo o castelo, de tal forma que nada mais podia se ver dele, nem mesmo a bandeira sobre o telhado. Surgiu a lenda da Bela Adormecida, e de tempos em tempos, príncipes tentavam penetrar o castelo através da cerca viva. Nenhum deles conseguiu, pois os espinhos estavam entrelaçados como se tivessem mãos. Os jovens ficavam presos nele e não conseguiam se soltar, sofrendo uma morte lastimável. Depois de um tempo, um príncipe ouviu quando um velho contava da cerca de espinhos que ocultava um castelo no qual uma linda princesa, chamada Bela Adormecida, dormia há 100 anos. O jovem disse: "Eu não tenho medo, eu quero ir lá e ver a Bela Adormecida." O bom velho tentou convencê-lo de todos os modos, mas ele não deu ouvidos às suas palavras. Quando o príncipe se aproximou da cerca de espinhos, estes se transformaram em flores grandes e bonitas que se abriram, deixando-o passar ileso. No pátio do castelo, ele viu os cavalos e os cães de caça malhados, deitados e dormindo. No telhado estavam pousadas as pombas, com as cabecinhas escondidas sob a asa. Quando ele entrou no castelo, o cozinheiro na cozinha ainda levantava a mão, como se quisesse agarrar o menino, e a criada estava sentada diante da galinha preta que deveria ser depenada. Ele continuou andando, avistou no salão toda a corte deitada e dormindo, e lá em cima, perto do trono, o rei e a rainha. Continuou andando ainda mais. Tudo estava tão quieto que se podia ouvir sua respiração. Chegou à torre e abriu a porta do quartinho no qual Bela Adormecida dormia. Lá estava ela deitada, tão bela que ele não conseguiu desviar os olhos. Inclinou-se e beijou-a. Quando a tocou com os lábios, a Bela Adormecida abriu os olhos, olhando para ele amavelmente. Os dois desceram. O rei acordou, a rainha e toda a corte, olhando espantados para o casal. Os cavalos no pátio se levantaram, os cães de caça pularam e abanaram suas caudas. As pombas no telhado tiraram a cabecinha de sob a asa, olharam ao redor e voaram para o campo. O fogo na cozinha levantou-se, chamejou e cozinhou a comida. O assado voltou a crepitar. O cozinheiro deu um tamanho tabefe no menino que até gritou, e a criada terminou de depenar a galinha. Com todas as pompas foram festejadas as bodas do príncipe com a Bela Adormecida, e eles viveram felizes para sempre. Essa história foi traduzida pela Maria Heloísa e esses contos foram escritos pelos irmãos Grimm. Conversando sobre o texto. Quem disse à rainha que ela teria um bebê? Quantas fadas haviam no reino? Com que idade a princesa espetaria o dedo no fuso? A princesa morreria ao espetar o dedo no fuso? Apenas a princesa adormeceu? As pessoas poderiam dormir muitos anos sem envelhecer? Essas questões são para nossa reflexão. Elas não precisam ser escritas no caderno. Para ler, descobrir e refletir. Como nós vimos nas aulas anteriores, as plantas elas possuem partes diferentes. A raiz, o caule, fruto, a flor e a folha. Cada uma dessas partes tem a sua função. Agora nós vamos refletir a respeito das funções de cada planta. Por meio de qual parte as plantas respiram? Qual parte das plantas dão origem a novas plantas? Qual dessas partes é responsável pela reprodução?
Qual delas sustenta os galhos, as folhas e os frutos? Qual parte absorve águas e os sais minerais? Quais partes protegem a semente? Qual parte fixa a planta no solo? Qual parte transporta a seiva para todas as partes da planta? Qual parte é responsável pela fotossíntese? Para responder a todas essas perguntas, nós vamos usar uma dessas alternativas de cada vez. Para jogar, brincar e aprender. Agora nós vamos fazer o jogo do folclore. As frases estão desorganizadas e nós temos poucas chances para mudar as palavras de lugar e consertar a frase. Vamos lá? O link para esse jogo está aqui. Nós vamos jogar juntos. Por hoje é só. Um beijo da Pro e até amanhã.